Olá, seja muito bem-vindo. Você já parou para pensar que grande parte dos alimentos que você consome aí na sua casa vem do campo? Em 2015, a participação de produtos ligados ao agronegócio representou mais de 46% da balança comercial brasileira. O valor é o mais alto já registrado pelo Ministério da Agricultura. O avanço da tecnologia e da pesquisa vem permitindo aos agricultores obter uma produtividade maior sem aumentar a área plantada, preservando dessa forma recursos naturais. Assim, a agricultura se consolida cada vez mais como uma atividade sustentável. Na região norte do estado, as principais cadeias produtivas são as de grãos, leite, aves e suínos. Todas elas são fortalecidas pelos avanços na tecnologia. Fique com a gente, pois o Universidade Aberta está começando. Considerada uma das práticas mais antigas da humanidade, a agricultura evoluiu muito ao longo de sua existência. E um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em História trabalha as transformações socioambientais da agricultura na região norte do estado. Mas antes de falarmos sobre o assunto, vamos acompanhar uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a PF-TV. A impressão que temos é de que a agitação é coisa da cidade grande e que aqui no campo tudo é mais tranquilo. Mas a gente percebe que tudo isso muda quando Gilberto começa a trabalhar na colheita. Gilberto Casanova é agricultor, tem 55 anos e trabalha na propriedade desde que nasceu. Ele lembra que no início o trabalho no campo era bem diferente. Meu pai começou com o cultivo de grãos, a soja principalmente, ali na época de 70, no sistema tudo manual, né, a boi. Aí foi evoluindo. Aí 74 por ali já comprou um tratorzinho e foi melhorando, uma plantadeira. Aí veio vindo a tecnologia, né, nós fomos se aperfeiçoando, fomos investindo nessa parte. E aí 94, já um bom tempo depois, iniciamos o plantio direto. E daí na questão de proteção também de solo, também a gente está cuidando muito, palhada, outra coisa é maquinário, para fazer boa distribuição de adubo. O agricultor acredita que os avanços na tecnologia não beneficiam somente quem trabalha no campo. Nesse caso, todos saem ganhando. A tecnologia veio para somar, né? E nós acompanhamos ela, tentamos a evoluir junto, até porque nós somos, acho que, bastante responsáveis para alimentar esse povo, né, que está aí precisando muito do nosso trabalho, né? Plantar soja em uma área tão grande como essa era bem mais complicado lá na década de 1970, quando o pai do Gilberto começou a trabalhar com esse tipo de grão. A tecnologia ao longo das décadas avançou muito e hoje a automatização do cultivo da soja vai do plantio até a colheita. Para o extensionista rural da Emater, André Nunes de Almeida, além de influenciar diretamente no campo, a tecnologia tem outro papel fundamental: a comunicação. Nós temos, além dos meios esses passivos, né, que são mais no interior, nós temos os meios ativos, né? A internet é uma realidade para grande parte do interior, o telefone celular, a comunicação é muito importante. É rápido, facilita muitos processos, o técnico está com maior facilidade em contato com o agricultor. Sempre pronto para se atualizar, Gilberto já está de olho no futuro. A tendência é sempre melhorar, mas tudo vai se ajeitando, a gente vai pegando o jeito de trabalhar com essa tecnologia e eu acho que o futuro é esse. Eu recebo aqui no estúdio o coordenador dessa pesquisa, o professor Dr. Marcos Gerhardt, e também a mestranda em História, Débora Nunes de Sá. Eles vão explicar os objetivos desse estudo que busca identificar as principais mudanças socioambientais ligadas à agricultura na região norte. Tudo bom, professor? Olá, tudo bem? Tudo bom, Débora? Tudo bem. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigada. Professor, nós estamos falando aqui basicamente de 2 projetos. Quais são eles? O primeiro é um projeto de pesquisa que está dentro das propostas do programa de pós-graduação em História aqui da UPF, que tem um olhar voltado para a agricultura, mas um olhar muito específico, o olhar da história ambiental, que é um terreno novo, um campo novo da história, que visa entender e depois explicar para a sociedade como a
mudança, a transformação que acontece no universo das relações humanas, das relações sociais, tem uma participação importante do ambiente, da natureza. Ou seja, não é uma história só das gentes, das pessoas, mas é uma história das pessoas em relação com a natureza, em relação com o ambiente. Que bacana, né? Quer dizer que tudo que a gente olha ao nosso redor, aqui em Passo Fundo, por exemplo, nem sempre foi assim, né? É um espaço que foi se transformando a partir da nossa intervenção, da intervenção humana. Sim, sim, exato. Passa pela essa lógica. Passa por essa lógica. E o projeto da Débora? Então, o meu projeto, ele estuda uma unidade de conservação de uso sustentável, que se localiza a 20 quilômetros aqui de Passo Fundo, que é a Floresta Nacional de Passo Fundo. E essa unidade, ela é uma unidade de conservação da biodiversidade, onde são realizadas diversas atividades. Então, olha que bacana, nós temos um projeto que fala da questão da agricultura e um projeto que fala de uma questão de uma área onde não ocorre a agricultura. Quase que um paralelo entre dois espaços de terra cuja nossa intervenção transformou ou não transformou ou preservou, é isso? É isso, mas são dois projetos, são duas realidades que mantêm entre si uma forte conexão. Primeiro, a primeira pesquisa olha para as mudanças e também as não mudanças, as permanências de um processo muito complexo e muito rápido que chamou-se modernização da agricultura. É um processo que acontece aqui na nossa região nas décadas de 1960 e 70 e que altera profundamente a maneira como se fazia a agricultura aqui nas terras de Passo Fundo e de vários outros municípios que ainda pertenciam a Passo Fundo ou que haviam se desmembrado, se emancipado recentemente. Quase que explica por que é que hoje nós somos um município, uma região essencialmente agrícola. Explica em parte, porque a agricultura nesta região ela acontecia muito antes desta modernização. A agricultura ela era feita por indígenas, também por populações caboclas que viviam aqui, e ela ganha um incremento com a imigração. Partes da área que hoje é Passo Fundo foram divididas em lotes e essas partes foram colonizadas e ocupadas por agricultores descendentes de imigrantes alemães, italianos e de outras etnias. Eles dão um incremento à agricultura, aquilo que nós chamamos de uma agricultura colonial. Eles trazem técnicas de onde vêm? Trazem, sim. E desenvolvem novas técnicas aqui? Sim, e aprendem também técnicas com as populações que já viviam aqui. Por outro lado, Passo Fundo tem, ou tinha, então, uma característica muito particular, que é um mosaico de vegetação, florestas e campos. Então, a pecuária também marca esta região. Essa combinação florestas, campos, pecuária e agricultura é uma marca muito forte para a economia dessa região. E forte também é a marca que a modernização da agricultura imprimiu nesse processo. Mas mesmo a agricultura tendo evoluído, se desenvolvido, as técnicas agrícolas tendo se desenvolvido, houve uma região em que a mata original, podemos dizer assim, ficou preservada. É isso, Débora? É disso que se trata o teu projeto? Então, alguns fragmentos, poucos fragmentos dessa mata original foram preservados. Entretanto, a maior parte das árvores que hoje se encontram na Floresta Nacional de Passo Fundo, elas foram plantadas. Em 1946, quando houve a Constituição, a Flona ela era um parque florestal, que foi criado então com o objetivo de técnicas de plantio de manejo de espécies inicialmente nativas, que foi a araucária. Nas décadas seguintes, 50 e 60, são introduzidos os pinos ilhotes e o eucaliptus, que é a mais... Então, olha que bacana. Então, quer dizer que chegou-se um momento em que se concluiu que nós estávamos perdendo tudo que nós tínhamos de nativo, em função até, talvez, da agricultura e da pecuária, e se criou uma floresta para que isso fique preservado. Não. Não? Não. Então, não exatamente. Tá. Então, como é que essa relação se dá? A relação ela se dá de uma maneira mais complexa. O desmatamento está acontecendo na década de 40, 30, e a indústria da madeira é forte aqui nessa região. Embora a gente não escute falar muito. Claro, claro. Mas a indústria da madeira, ela é uma indústria extrativista. Ela derruba a floresta
processa a madeira, transforma em tábuas, em outras peças de madeira e vende. E isso fica muito claro para todas as autoridades e também para os moradores dessa região que iria acabar. É muito evidente que vai acabar, por conta dessa exploração intensa de madeira. Mas isso não era ilegal, era permitido e incentivado, inclusive. Legal é hoje, né? Legal Depois é hoje. nos demos por conta da bobagem que estávamos fazendo. Eu não sei se podemos assim dizer que era errado para a época. Por outro lado, a agricultura, um período mais tarde, já na década de 50, 60, especialmente 70, quando a soja começa a ganhar importância na economia, aí sim a agricultura aumenta a pressão sobre as florestas. O desmatamento acontece então para abrir espaço para a agricultura. E aí, claro, a Débora pode explicar melhor por que a Floresta Nacional e antes dela o parque é criado para repor floresta. Ou melhor, repor matéria-prima, repor madeira para a indústria, para o extrativismo, que se via, claro, já prejudicado pela diminuição das florestas. Nós discutimos já em alguns Uniabertas, até um projeto do professor Tedesco, que fala da questão da demarcação das terras indígenas, que é um tema super polêmico, né? E a gente que é leigo e que não é da área da história, nem da área da geografia, fica se perguntando como é que é possível identificar que lugares são de quem ou o que aconteceu nesses lugares. Quer dizer, como é que a história coleta documentos que provam e recontam uma coisa que já passou há tantos e tantos anos? Quais são as fontes de vocês para construir essas duas pesquisas? Bem, sobre as terras indígenas, nós conhecemos pouquíssimo. Não é o nosso objeto de pesquisa. Eu citei Claro, como exemplo de programas que a gente já fez, né? Inclusive Ok. o professor Tedesco comentou que tem todo um estudo arqueológico, inclusive, da própria terra, né? Sim, é um dos métodos. É um método para esse caso, mas no caso dessa história Claro, que está sendo claro. recontada. Então, no caso da minha pesquisa, eu tenho múltiplas fontes, mas uma em especial é a fonte jornal. Nós temos aqui em Passo Fundo 2 jornais que cobrem este período de modernização da agricultura. E O que tem um jornal- acervo bem preservado. Exato, que está praticamente todo completo. Pode ser toda a encontrado no série. Arquivo Histórico Regional. Exato, está no Arquivo Histórico Regional. Um é o Nacional, que todos conhecemos e que ainda circula aqui. Outro é o Agrojornal, um jornal da Cooperativa Tritícola de Passo Fundo e que tinha como tema central a própria agricultura e as mudanças que estavam acontecendo. Então, a pesquisa a partir desses jornais permite recompor um processo histórico que estava em movimento. É claro que a gente fica com dúvidas, é claro que não podemos dar certeza de tudo que escrevemos. Porque o jornal é um recorte, É um né? recorte, é uma visão, é um olhar. E claro que o jornal também tinha uma intenção, ele tinha a vontade de mostrar como a cooperativa atuava na região, promovendo a agricultura. Mas, mesmo assim, é uma fonte muito rica, porque traz detalhes do dia a dia dos agricultores, das empresas que vendiam produtos para os agricultores, informações sobre as políticas públicas para a agricultura. E, claro, pesquisando esse período, se pode notar a velocidade, a rapidez com a qual o processo mudou a agricultura nessa região. Ou melhor, a rapidez com que a modernização alterou as práticas agrícolas. Se abandonou uma agricultura cabocla, Rudimentar. que não era tão rudimentar. Não. Tinha sua sabedoria própria, tinha uma lógica própria. E incorporou técnicas novas, na época apresentadas como progresso, como desenvolvimento, como técnicas inéditas e que, pela pesquisa que estamos fazendo, revela a pouca crítica que se fez na época àquelas técnicas. Por exemplo, se introduziu o plantio direto na década de 70. Por um lado, o plantio direto foi muito interessante porque ajudou na conservação dos solos, mantendo a umidade, mantendo a biodiversidade do solo, evitando a perda de tempo com a aração e o uso da grade. Mas, por outro lado,
criou um problema para o meio ambiente e para as pessoas que manejavam com esses produtos, porque incorporou à agricultura alguns inseticidas e herbicidas muito tóxicos. O Basagran, por exemplo, é um dos produtos que na época era apresentado como uma novidade. O Gramoxone é um outro produto ainda em uso. Esses nomes para nós são estranhos, mas para as pessoas que trabalham com agricultura devem ser muito comuns. São muito comuns. O Gramoxone, que ainda é usado e cujo princípio ativo é o paraquat, está hoje em debate na Anvisa, e o debate é, vamos proibi-lo ou vamos mantê-lo? Bom, vou pedir para o professor segurar um pouquinho, que esse assunto é muito interessante. Eu, ouvindo o professor, fico pensando como a gente que não é da área, que não pesquisa, às vezes tem um olhar preconcebido sobre a história que é equivocado. Eu acho que esse é o papel justamente das pesquisas também, né? Que é desconstruir o nosso olhar. Eu garanto que você aí em casa também ficou curioso para a gente ouvir um pouco mais sobre esse trabalho que é super bacana e que desvenda, né? Que conta, que resgata a história da nossa região. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre história ambiental da modernização da agricultura aqui na região norte do estado. Comigo nesse segundo bloco, o coordenador desse estudo, o professor Marcos Gerhardt, e também a mestranda em História, Débora Nunes de Sá. Estávamos falando do uso, né, de inseticidas, pesticidas, enfim, que começaram a ser utilizados naquele período e que hoje ainda estão em discussão, pela gravidade e a química do produto, né? Sim, falamos de mudanças. Sim. Agora, é difícil dizer se aquelas mudanças na ocasião são para melhor ou para pior. É isso que a gente quer avaliar. Nós não estamos sendo contra a mudança, até porque ela já aconteceu. O que eu quero mostrar é que o historiador tem esse papel de olhar para o passado, olhar para a experiência da sociedade e discuti-la. E usar essa informação, esse conhecimento, para pensar projetos e as ideias que a gente discute hoje, no presente. Então eu falava das vantagens dessa modernização, que trouxe, claro, muito palpável. Que são muito claras. A produtividade aumentou muito, a agricultura foi capaz de produzir muito mais alimentos, isso é evidente. Ela se tornou um trabalho menos penoso, mas, por outro lado, ela trouxe vários problemas. O uso dos agroquímicos, ou, na palavra de então, da época, os defensivos agrícolas, uma palavra mais neutra, mas era também a ideia de se defender das pragas. Eu ia dizer que é uma palavra mais neutra, mas a palavra ela vai acumulando história. Quando ela vai acumulando história, ela vai se transformando, né? Exato. E eu falava de alguns produtos químicos que, na época, foram apresentados pelos agrônomos, pelos técnicos agrícolas, pela própria Ascar, que fazia um trabalho importante de extensão rural, apresentados como grandes soluções para os problemas da agricultura. E que hoje, nós reavaliando, percebemos que também trouxeram vários problemas para a agricultura. E o jornal, como fonte, estampa esse debate da época. De um lado, empresas vendendo esses produtos que eram defensivos, adubos, que eram novas sementes, equipamentos, implementos, tratores, colheitadeiras, um conjunto enorme de equipamentos que formavam um grande pacote tecnológico. Na mesma época se discutia a falta de florestas, a falta de madeira, a necessidade de replantar, e aí vem o trabalho da Débora. Eu ia perguntar quais eram as fontes, quais são as fontes da Débora. Exato, e a gente já vai ouvi-la então, mas perceber que há na época, já no jornal, um debate sobre os problemas que esses produtos químicos, especialmente os inseticidas e os herbicidas, podem trazer para a saúde humana, para o meio ambiente. Esse debate não é só de agora, ele já estava acontecendo na época, só que não com a força, com a intensidade que existe hoje. Claro, claro. E como é que esse debate aparece, então, na tua pesquisa, Débora? E quem são as tuas fontes ou quais são as tuas fontes? Então, as minhas fontes, eu trabalho também com as fontes dos jornais, os jornais regionais, o Nacional e o Diário da Manhã. Outras fontes que eu utilizo são todos os registros
que foram feitos dos plantios que vão ser realizados naquela época e quais eram as técnicas, as máquinas, os tratos culturais que eles faziam nesses plantios. Para poder reconstruir essa história toda, essa jornada em rumo... Uma coisa que me chama muita atenção é, quando soa tão estranho no meu ouvido, né? Parque Nacional de... É parque, né? Floresta. Parque Florestal. Nacional de Passo Fundo, né? Passo Fundo, me soa estranho o nacional com Passo Fundo, porque para mim Passo Fundo é local, né? Mas existem poucos no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Existem mais algum outro? Sim, existem mais dois. Um localizado no município de São Francisco de Paula e outro no município de Canela, que foram criados na mesma década em que foi criado esse parque florestal. Do mesmo período, que na época pertencia ao município de Passo Fundo. Então, lá na década de 60, vai haver a transformação do nome, quando um outro órgão, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, vai assumir a gestão. E existem parques como esses em outras regiões do Brasil, ou ele é um movimento que aconteceu mais centralizado aqui? Que, como parque, foram 10 criados ao todo na região sul, entre os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e no período também foi criado um em Minas Gerais e um em São Paulo, na parte bem ao sul. Entretanto, existem mais 65 florestas nacionais em todo o Brasil que tiveram outros tipos de constituição, que são mais recentes. Então, isso mostra a importância também da nossa floresta aqui, né? Isso, eu fiquei também curiosa, vocês não escutaram fontes, né, orais, pessoas, tu escutaste? Sim, eu trabalho com as pessoas trabalhei com as pessoas que residem ao entorno da Floresta Nacional. Que fica onde? Tu sabe nos localizar? A Flona... A floresta Sim. Sim. Ela fica localizada em Mato Castelhano. Hoje, atualmente, né, o Mato Castelhano era um distrito de Passo Fundo. Então, quando se desmembrou, ela continuou com o nome de Floresta Nacional de Passo Fundo. Certo. Então, as pessoas que moram ao entorno da floresta, que acabam sendo também um pouco da parte da área urbana, né, por causa da proximidade, com os funcionários atuais e os funcionários aposentados, que trabalharam dentro da unidade. Que bacana que isso está feito quando essas pessoas ainda estão aqui, né? Sim. Porque logo as pessoas também não estão para contar essa história e a fonte oral talvez ajude um pouco a esclarecer algumas coisas que em relação a isso que o professor falou, né? O jornal é um recorte, é uma perspectiva. As fontes orais podem me dar outras perspectivas, né? Professor, tu falaste no início do programa que não estava só contando a história das pessoas, das gentes, mas das gentes em relação ao ambiente. Isso. A gente sempre pensa o meio ambiente em termos de ecologia, geografia. Dificilmente a gente pensa o ambiente em termos de história, né? Isso é uma frente bastante trabalhada ou ela é, assim, uma novidade na área da história de um modo geral? É uma novidade, sim. A partir da década de 1970, os historiadores têm se dedicado mais a esse trabalho, a esta pesquisa de história ambiental. Então, é nova, 70 para estudos históricos é recentes. Sim. Mas nesses poucos anos, nessas poucas décadas, já houve no Brasil uma produção muito significativa. Há estudos de história ambiental sobre florestas, sobre praias, sobre outros ambientes como o cerrado. Ou seja, se trata de olhar para o passado e incluir a natureza nessa história humana. Então, nós estamos revisitando a história da modernização da agricultura, olhando para as sociedades em interação complexa com a natureza. Não se trata, veja bem, de fazer um discurso ecologista ou ambientalista, não é um discurso militante, não. Se trata de entender como esse processo se desenvolveu e nós chegamos até hoje, quer dizer, qual é o caminho que nos trouxe até hoje. E uma parte importante desse caminhar foi a modernização. A intervenção do homem no ambiente, né? Porque o ambiente está ali e quando a gente chega, a gente intervém. E isso tem uma consequência boa ou ruim. Como o professor disse, não me parece que o caso é entrar no mérito de ser bom ou ruim, mas de entender que intervenção é essa, né? Passo Fundo hoje é uma cidade, é uma região, a nossa região, toda é uma região essencialmente agrícola. Isso começou em algum momento e de alguma forma, né? Talvez olhando para o passado a gente evite equívocos no futuro.
Não é disso que se trata? Professor, quais são os próximos passos da pesquisa? Os próximos passos consistem em olhar outras fontes. Até agora nós trabalhamos com os jornais, iremos agora para as entrevistas, também fotografias e vários outros documentos da época, documentos fornecidos pela Emater e por outras instituições que estavam à frente nesse processo, ou seja, olhar o maior número possível de documentos para que a versão escrita dessa história ambiental seja a mais próxima possível do que aconteceu na época. Débora, quando é que tu defendes a tua dissertação? Em março de 2017. Ainda temos, então, um ano de pesquisa pela frente. Quando tu defender, a gente volta para contar dos resultados. Eu quero agradecer muito a presença do professor, a presença da Débora no UniAberta de hoje e dizer que na próxima semana nós voltamos com mais um programa falando de um projeto ou de uma pesquisa realizadas aqui na Universidade de Passo Fundo. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas em nosso canal do YouTube e também pelo site nextjor.com.br. Na semana que vem estamos de volta. Eu espero você. Até lá!